meus caros, aqui é o Corvo. Recentemente eu não tenho dado tanta atenção assim a Lucky Morpheus, até porque há outras bandas na cena japonesa fazendo muita coisa, investindo o seu tempo em muitos outros trabalhos, que inclusive a Unlucky Morpheus também está fazendo neste momento. Eles têm gravado novas músicas, têm previsões de novos lançamentos. De modo geral, os japoneses arregaçaram as mangas no período pandêmico e trabalharam em novos álbuns, novos projetos, e vem muita coisa boa por aí. Muita coisa já saiu na cena recentemente, mas muita coisa boa ainda vem por aí, inclusive da Unlucky Morpheus, da Ankimo. Mas em virtude desse mercado agitado, eu não diria mercado, mas pelo menos na parte criativa, artística, as bandas têm se ocupado muito, e agora sim elas voltarão a aquecer o mercado um pouco mais, agora que as casas novamente estão podendo receber um público limitado, mas pelo menos as bandas estão podendo excursionar novamente, se apresentar ao vivo novamente para uma plateia. Certamente nós teremos aí muitas novidades, muitos bons movimentos, boas notícias na cena J-Rock e J-Metal japonesa. E claro, estarei dando atenção também a Ankimo. Hoje aqui estarei falando da Fuki Birthday Party, um pequeno show que a banda gentilmente compartilhou com seus fãs e outros interessados no seu canal do YouTube. Por alguns dias tiveram essa imensa gentileza de deixar que nós assistíssemos o show sem precisar fazer parte do seu clube de membros, o que agora, claro, o show voltou a ser privado e quem quiser apreciar não apenas este show, mas muitas coisas que a Ankimo faz, não apenas em termos de show, mas apresentações, conversas, até mesmo demonstrações de como tocar as músicas ao vivo. Vários dos instrumentistas fazem isso com bastante frequência. Na minha opinião, inclusive, o ingresso no clube de membros valeria a pena apenas por Dio. Dio apresenta coisas bem interessantes por lá. Eu não faço parte do clube de membros, mas já vi produções do clube de membros. E para quem gosta de instrumento, inclusive que é interessado em aprender as músicas da Ankimo, que tem aí seu violino ou um guitarrista, enfim, vale muito a pena participar do clube de membros da banda para se informar e também ter, digamos, um pequeno ganho pedagógico, aprender um pouquinho mais sobre as músicas dos membros. Enfim, o show voltou para o clube de membros, não está mais ao vivo, mas devido a essa enorme gentileza deles, eu tive a oportunidade de dar uma olhadinha, aproveitar, assistir tudo. E é claro, é isso que me permite vir aqui, gravar e dar algumas considerações acerca daquilo que eu vi. Bem, Fuki Birthday Party, é claro, celebra o aniversário da Fuki-san, que tá ficando aí, né, veinha. A Fuki tá ficando veinha. Mas Fuki é como vinho aqui no ocidente, e lá no Japão, sake. Quanto mais veinho, né, melhor. No caso dela, isso se aplica perfeitamente. Eu me lembro de Fuki já no período da Lightbringer, da finada Lightbringer. Eu acompanhei a carreira dela por esses anos afora, em praticamente tudo o que ela fez. A solo, com a Dolls Box, algumas coisas gostei, outras coisas achei medianas, não gostei tanto assim. Mas Fuki, de certo modo, ela sempre manteve um nível muito alto, porque tecnicamente falando, ela sempre foi uma vocalista muito acima da média. Isso é inegável. O alcance vocal dela é inegável. E eu até hoje, desde quando eu a conheci, continuo chamando ela de Michael Kiske de saias. O alcance dela é impressionante e principalmente o vibrato, né? Aquilo que mais caracteriza o Kiske. Em Fuki eu também vejo como um ponto muito forte
do canto dela, o vibrato. Mas, semelhantemente ao Kiske, uma coisa que eu também percebi na Fuk no decorrer dos anos foi o ganho de maturidade que ela também foi adquirindo. Assim como o Kiske, quanto mais velha a Fuk foi se tornando, mais equilíbrio vocal ela foi conseguindo e também fazendo um uso mais sensato da sua própria voz e de todo o poder que ela tem para oferecer. Ouvir Fuk cantar hoje, no atual momento da Alanis Morpheus, digamos aí nos últimos 4, até mesmo 5 anos, para mim continua sendo o melhor momento, a melhor representação, tanto técnica, artística e criativa da Fuk, de toda a sua carreira. Se por algum motivo alguns ouvintes a ouviram na época da Lightbringer, na Dolls Box, enfim, ouviram outras facetas de Fuk, ou até mesmo a fase Torro, os primórdios da Alanis Morpheus, se as pessoas ouviram ela naquela época, gostaram, certamente se hoje vocês a reencontrarem agora e escutarem a sua performance vocal, certamente ficarão muito mais satisfeitos, eu imagino. Mesmo que ela esteja mais velha, e claro, né, de acordo com a idade, um declínio vocal é esperado, uma mudança inclusive no timbre, mas mesmo assim ela faz um uso muito mais controlado, muito mais ciente e maduro, e escolhe perfeitamente qual tom utilizar, como e o quanto subir, o que dá a ela, ao canto da Fuk, um certo senso de maturidade, de equilíbrio muito grande. Ela passa muita segurança total daquilo que ela está fazendo. E claro, de modo seguro, técnico, com uma abordagem que não agride o seu aparelho vocal, que é único, né? Fuk tem um talento, tem um aparelho vocal muito acima da média. É algo dela, uma característica pessoal, algo fisiológico, mas que só se mantém nesse alto nível graças ao cuidado que ela tem com a própria voz, a forma como ela aborda suas cordas vocais. E, é claro, tem muito esmero da parte dela, muito investimento, muito treino, muita prática. E, de fato, é visível, sempre foi notório como Fuk sempre foi profissional em todos os projetos que ela se envolveu no decorrer dos anos. O que não é incomum, na verdade, é a regra. Falando de mercado japonês, de bandas japonesas de maneira em geral, né? Profissionalismo acima de tudo. E no caso dela, como tem essa voz maravilhosa, esse aparelho vocal muito acima da média, é claro que ela vai cuidar muito bem dele, com muita atenção, sempre que possível, né? Não dá para abrir mão, não dá para descuidar e colocar em risco cordas vocais tão notórias, tão brilhantes, incríveis como as dela. E aqui, nesse aniversário de 2021, o canto de Fuk me transmite exatamente isso, maturidade absurda. Mas como eu estava falando de período pandêmico, eu creio também ser pertinente dizer que, embora ele tenha prejudicado muitas bandas de maneira em geral da cena japonesa, inclusive algumas bandas fechando totalmente as atividades, deixando de existir, alguns membros saindo de bandas, deixando de tocar, o impacto lá foi muito grande. Felizmente, a Alanis Morpheus sobreviveu a esse período de vacas magras, até devido à criatividade, ao fato de trabalharem muito com as redes sociais, inclusive com o seu clube de membros. Eles procuraram outras formas de receita e investiram nisso quase que cotidianamente. É muito material, é realmente muito material que a Alanis Morpheus, a Ankimo, produz para as redes sociais. Então eles trabalharam muito forte,
é algo notório deles, até mais que muitas outras bandas, que talvez, se tivessem investido mais tempo, não fossem tão controladas, inclusive pelas gravadoras. Isso é um problema também, né? E eu preciso falar aqui para não ser injusto. Às vezes, algumas bandas não investem tanto tempo nas redes sociais, as japonesas, devido a questões contratuais. A gravadora faz a promoção, o marketing, e em várias situações fica a cargo da gravadora dizer, apontar o que vai ser exposto ou não, como é que vai ser essa interação, certo? Então, devido a uma má estratégia de uma gravadora X ou Y, uma banda pode ser penalizada por isso, inclusive terminar por causa disso. O fato da Ankimo ser uma banda completamente independente, que não tem vínculo com gravadora nenhuma, eles próprios escrevem suas músicas de maneira independente, gravam de maneira independente, se apresentam, fazem um agenciamento de maneira independente, eles trabalham muito, né? Essas coisas dão muito trabalho. Quem trabalha com logística ou não se interessa por logística deveria se interessar, porque uma banda é muito mais sobre aquilo que vemos, né? Quem trabalha com logística na verdade sabe. Quem não se interessa por logística são as pessoas que deveriam se interessar. É muito complicado gerir uma banda, conseguir datas, transportar instrumentos, fazer marketing, é bem complicado, né? E a banda em si abraça tudo isso, é quem cuida dessas coisas, inclusive a própria parte estética, né? Que a própria FUC se desprende para produzir, né? As roupas que eles normalmente usam nos vídeos. É uma banda de pessoas que trabalham muito, né? E devido a esse grau de independência que eles têm também, eles podem também se planejar melhor para sobreviver. E bem, nesse sentido a banda sobreviveu muito bem, se manteve muito ativa. Mas uma coisa que eu noto no período pandêmico, agora falando um pouco da parte positiva e não negativa, né? Negativa no caso, o fato de ter prejudicado várias e várias bandas, foi também a questão terapêutica do ponto de vista não mental, porque mentalmente o período pandêmico afetou muitas pessoas, né? Gerou depressão, ansiedade, enfim, mentalmente a pandemia mais agrediu do que ajudou, muito mais agressão do que ajuda. Para algumas pessoas um descanso foi possível, pelo menos aquelas que puderam se manter, mas mesmo aquelas pessoas que trabalhavam em casa, em home office, né, o nível de trabalho na verdade aumenta e não diminui. Um horário comercial nem sempre é muito definido, trabalha-se a partir de uma demanda, né? Então o nível de trabalho também aumentou muito. Enfim, mentalmente a pandemia foi complicado, um período bem complicado para se lidar, e ela ainda não terminou, né? E muito menos foi banalizada, pelo menos no Japão, não tão banalizada assim. Houve banalizações por lá também, não é que os japoneses, né, lidaram perfeitamente com a pandemia, tomaram todas as medidas necessárias, não foi bem assim não. Muitos brasileiros vivendo, morando no Japão, muitos deles inclusive aqui no YouTube. Para quem gosta da cultura japonesa, tem vários youtubers que falam muito, não apenas sobre questões nerds da cultura popular, né, japonesa, mas também sobre o dia a dia, o estilo de vida, trabalho lá. E através dessas pessoas nós temos muitos testemunhos que os japoneses não foram assim um grande exemplo, né, de como lidar com a pandemia, não. Mas em termos de nível de organização, eles foram mais organizados sim que o Brasil. Até porque ser mais organizado que o Brasil na pandemia não é muito difícil, né? É difícil ser pior. Mas enfim. Mas voltando para a questão da saúde, se a mental não foi muito boa, fisicamente para algumas pessoas, em virtude de algumas condições físicas que elas possuíam, que necessitavam repouso, a pandemia em si ela acabou ajudando um pouco. É claro que pessoas com
condições crônicas precisam de tratamento, os hospitais cheios, né, não dava para fazer isso. Mas no caso da banda, mais especificamente falando do Shiren, que tem, como os fãs da Unlucky Morpheus devem saber, né, está cansado de saber, que ele tem tenossinovite, né, ele tem inflamação nos tendões da mão esquerda dele, a mão que ele justamente utiliza, né, para dedilhar, para tocar guitarra. No caso do Shiren, um descanso próprio, uma manutenção da sua saúde, a saúde da sua mão, era muito necessária. Foi necessária e muito bem-vinda, né? Algo que a pandemia proporcionou de certo modo. Embora eles fossem muito ativos pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, eles tiveram momentos para fazer uma pausa e não tocar shows tão extensos, né, contínuos, noite após noite, como normalmente acontece nas turnês. São maratonas muito longas e que cobram um preço físico. Para uma pessoa que tem tenossinovite, uma doença que é muito complicada de tratar e que, se você força demais os seus tendões, o quadro só se agrava a ponto de você perder completamente o movimento, né, do membro. Uma turnê é muito agressiva e o Shiren teve tempo para descansar seus tendões, sua mão, e do ponto de vista terapêutico, para ele, no caso, não expor muito o seu braço, a sua mão na maratona de shows, eu creio que fez muito bem, levando em consideração, é claro, aquilo que eu assisti aqui em Fuki Birthday Party 2021. Inclusive me surpreendeu muito o fato dele tocar tanto guitarra como ele tocou aqui. Eu esperava, é claro, ver o Shiren tocando guitarra. Para mim ele continua sendo o principal guitarrista dessa banda, sempre foi, com todo o respeito que eu tenho pelo Dinia, que também é excelente, mas para mim o Shiren sempre foi o compositor, o guitarrista dessa banda, né? Aquele que pensa essa banda musicalmente. E a primeira vez que eu soube que ele tinha desenvolvido uma tenossinovite, eu fiquei bastante chateado, porque ele sempre foi um guitarrista de mão cheia, muito bom, muito técnico e que ajuda, né, que a Unlucky Morpheus faça jus ao termo, né, ao gênero musical que ela mesma se coloca, né, Technical Melodic Speed Metal, né, é técnico, é melódico, é rápido, tem muita intensidade e é pesado, é metal. A música que a banda se propõe, a música que a banda escreve, não é lá muito fácil de tocar e é muito física. Então, quando eu soube que o Shiren não poderia ser muito frequente no uso da guitarra, tocar, o instrumento que basicamente ele sempre tocou a vida inteira, eu temi por ele. Eu fiquei bastante chateado, até porque ele é bom. O Dinia, em virtude disso, na verdade seja dito, ele cresceu também muito como guitarrista. Hoje ele é um guitarrista muito melhor do que na época que ele ingressou na banda, até porque o trabalho dele seria dobrado. Ele teria que fazer, em grande parte dos shows, né, não nos shows completos, não é em período integral, até porque o Shiren tocava aqui e ia colar, né, algumas músicas e tal. Assumiu os vocais sujos, os guturais, é onde ele se faz mais presente, ou se fazia até então, e tocava ali uma musiquinha ou outra, né? Fazia suas aparições, ou até escrevia músicas mais acessíveis para a condição física dele, né? Da mão dele, Kizashi, por exemplo, né? Foi feito com esse propósito. Mas, de maneira geral, o Dinia teria que trabalhar dobrado, ele teria que fazer o dele e fazer o do Shiren. Uma coisa que ele passou um pouco também a dividir com Jill, porque Jill, vocês sabem, né? Essa bruxinha aí faz qualquer coisa. Inclusive emular no violino as firulas, toda a virtuose que o Shiren tocava na guitarra, né? A Jill consegue tocar porque ele
toca na guitarra e ainda fazer ela mesma as suas próprias firulinhas, adicionais inclusive. Jill é uma monstrinha, eu amo a Jill. Cansei de falar isso, eu amo a Jill. E um dos motivos principais de seguir a Unlucky Morpheus é em virtude da Jill. A banda já era boa sem ela, com ela, outro nível. Ela se tornou uma banda muito mais expressiva, musicalmente muito mais interessante e continua subindo de nível graças também ao desenvolvimento da Jill como instrumentista e também a forma cada vez mais confortável como ela se mostra no palco, mas daqui a pouco eu já falo um pouco sobre isso. Mas voltando ao Dinia, o fato de ter que fazer o dele inicialmente e fazer também do Shiren levou a esse rapaz a se profissionalizar de fato. Não é que ele não era profissional antes, ele não tinha a exposição que hoje ele tem com a Fuki e o Shiren, né? Ele era um pouco mais desconhecido. Mas com a Fuki e o Shiren, e trabalhando, tendo que trabalhar muito para eles, o desenvolvimento do Dinia também foi gigantesco. E aqui ele tem músicos que vão exigi-lo, principalmente na parte rítmica, né? Até porque quem está lá na bateria é o Fumiya. E o Fumiya, como baterista, é um ogro. É um baterista que gosta de desafiar a si mesmo e desafiar a banda, né? E o Ogawa, ele não fica muito atrás também como baixista. Então, como guitarrista rítmico, é claro que o Dinia também era desafiado. E como solista, ele teria que propor coisas boas ou melhores daquelas que o Shiren propunha e fazer também o que o Shiren fazia, né, em muitas situações. E ele tira isso de letra. Hoje ele é um guitarrista muito, muito melhor também. Se nós compararmos a época que ele entrou na banda, né, cresceu muito musicalmente. Mas em virtude dessa recuperação, desse repouso que o Shiren obteve durante essa pausa das turnês, eu fiquei bastante surpreso com o fato da guitarra dele, né? É claro, ali no suporte, sempre no suporte, inclusive me surpreendi porque houve um momento do show que ele tocou com ela, né, fora do suporte. Mas de maneira geral a guitarra sempre estava presente. O Shiren tocou muito guitarra nesse show. Isso para mim é evidente, é muito claro, que é um indicativo de que a saúde dele física está melhor, né? A mão dele está em melhor condição, o que para mim é excelente porque, querendo ou não, a sonoridade da Unlucky Morpheus, da banda original, da banda que hoje inclusive se mantém, passa muito também em virtude por onde, né, o Shiren transita. A forma de tocar a guitarra, a maneira como o Shiren soa, é uma parte muito forte, muito identitária daquilo que a Ankimo é, que a Unlucky Morpheus é. Então, poder ouvi-lo tocar guitarra tão frequentemente é algo que, obviamente, vai me fazer abrir um sorriso de lado a lado, porque foi assim que eu conheci a Unlucky Morpheus, e foi com o timbre dele, o tom dele, com as distorções que ele escolhe, a maneira como ele pensa seus riffs e solos, aquilo que me levou a escutar o som da banda. É claro que com a adição de Jill, a banda se tornou muito mais prazerosa, muito mais rica musicalmente do que ela era, mas isso não significa que eu não apreciava a banda anteriormente, principalmente devido àquilo que o Shiren entregava como guitarrista. Eu sempre gostei do Shiren, inclusive, como guitarrista. A performance dele como vocalista não é ruim. Inclusive, esse outro ponto relativo aos vocais é algo que eu também posso comentar aqui, colocar de maneira muito positiva o impacto, aquilo que escutei. Nos álbuns de estúdio, os guturais, os vocais sujos de Shiren,
que de fato, né, na maior parte do tempo são sujos. Às vezes ele vocaliza de maneira limpa, mas como backing vocal, né, daquilo que Fuk está fazendo, apenas acompanhando ela. Mas na maior parte do tempo, como vocês sabem, é sujo, é gutural. Nos álbuns de estúdio, há bastante uso de distorção. Distorção, efeito, no vocal dele. Uma coisa que não me agrada muito não. Fato esse que me faz apreciar muito mais um show ao vivo como esse, porque aqui o gutural de Shiren é realmente ao vivo, não tem muita distorção, não tem algo muito artificial acontecendo ali. E me surpreendeu também ao vê-lo cantar sem uso de elementos artificiais, como o gutural dele está muito melhor naquilo que era também quando ele foi levado, movido a ter esse tipo de abordagem. Não foi algo planejado, né? Não foi uma decisão que ele quis para si, né? Ele se reinventou devido ao fato da mão, né, dos tendões estarem fracos. Ele precisava se reinventar na banda. Se ele não seria guitarrista em período integral, ele precisava ser outra coisa. Então ele foi brincar de A Bela e a Fera com a Fuk, enquanto a Fuk é a Bela fazendo seus vocais limpos, lindos e altos, né, com muito vibrato, e ele era ali um monstrengo, né, a Fera, com seus guturais, né, com o lado mais bestial desse canto. Ele precisou se reinventar, ele foi por esse caminho. E é claro que, como era algo novo para ele, ele teria lá seu período de adaptação, né, um período de transição, até que ele chegasse em um nível médio, equilibrado dos seus vocais sujos, e claro, né, descobrisse também como fazê-los, operar os seus vocais, né? O modo ideal de fazer isso, né? Um nível ótimo de vocalização para isso. E fiquei impressionado como o gutural dele está bem mais agradável, muito mais agradável do que nos primórdios, na época que ele começou a fazer isso. E o fato de não ter aquelas distorções artificiais do estúdio também me fez apreciá-los muito, muito mais. Em relação à performance de palco do Shiren, volto a reafirmar, eu gosto dele como guitarrista, né? Reconheço que tá bom os guturais, mas gosto dele, né? Minha preferência por ele é no campo das guitarras. Mas como vocalista você tem que animar a plateia, você tem que se movimentar, você tem que interagir, né? Você é um artista performático, e não apenas com a voz, mas também com o corpo. A performance também adentra, né, o nível corporal, a linguagem corporal. E este é um aspecto do Shiren que eu nunca gostei. Eu sempre achei os movimentos dele, o gestual dele, um pouco cringe, digamos assim. Eu nunca gostei da performance corporal, gestual do Shiren. Eu sempre achei ela um pouco deslocada, um pouco até mesmo forçada. Eu via um músico, um artista procurando maneiras de se expressar, né, de se relacionar com a banda. Mas o fato de estar ao lado da Fuk, que é uma presença carismática constante, né, ímpar, sempre na frente da banda ali, a Fuk atrai atenção para si. Ela tem a sua própria linguagem corporal, que é até mesmo categórica, né, bem chamativa, bem identitária dela. A Fuk acaba sendo muito mais natural, ou pelo menos era, né, até então, muito mais natural que o Shiren, dançando, se movendo, né, movendo o braço, cantando e tal, né, fazendo tudo o que um vocalista, em termos de presença de palco, normalmente faz. O Shiren procurava se integrar a isso, né, procurava um espaço no meio disso. E também eu creio que foi uma experiência, né, uma tentativa e erro da parte dele. Foi testando, vendo que funcionava ou não, mas eu confesso que no quesito corporal, eu nunca gostei das danças do Shiren. Eu sempre achei elas esquisitas, muito estranhas. Nunca gostei do gestual dele. E continuo não gostando. Mas aqui no show, do aniversário da Fuk, eu achei ele um pouco mais contido também nesse aspecto. O que me agradou.
né? Ele se move, ele, né, agita, ele entra em contato visual, né, interage com os outros membros da banda, mas não parece alguém que está tentando demais, entendem? Alguém que está se esforçando demais para ocupar um espaço ali no palco. Isso me agradou também. Me agradou significativamente. Enfim. Eu não poderia esquecer de falar do vocal da Fuk também. Porque se havia alguém que precisava de uma pausa, eu acho que... É claro que o Shiren precisava de pausa, mas isso não significa que algumas outras pessoas não precisassem também. Principalmente alguns musicistas, algo que transcende a própria Ankimo no Japão. Gente que trabalhava demais e trabalhava em vários projetos ao mesmo tempo. E a Fuk, ela tem esse histórico. Ela tem esse histórico de ser uma musicista workaholic. A Fuk trabalha demais. Eram várias bandas, vários projetos, várias participações especiais, convites e um monte de coisa. Ela sempre trabalhou com muita coisa ao mesmo tempo. A Fuk do passado, e do passado recente até, não é a Fuk que nós conhecemos hoje. Que agora, né, assim como o Fumiya, que deixou a Galnerius, né, para se focar apenas na Locomotives, essa é a Fuk do presente, né, que concentra todas as suas energias para um mesmo projeto, para apenas um projeto. Embora ela recebe sempre um convitezinho, né, até porque a Fuk é a Fuk. Quem não quer trabalhar com ela? Mas ela não se entrega em período integral mais para um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas essa foi a tônica, né? Aquilo que aconteceu por anos a fio. E pelo menos na minha avaliação, na minha percepção, isso cobrou um preço da Fuk. Até um tempo atrás, há uns 2 anos, 1 ano atrás, eu pessoalmente notava que a voz dela estava cansada. Ela estava com estafa vocal. Até porque, não é porque ela ficou fraca, né, o vocal dela degringolou, nada disso. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de cansaço por hiperexposição, por trabalho demais. É uma coisa perfeitamente normal para todo ser humano. Diferente dos outros instrumentistas, ela não pode trocar as cordas vocais dela. Então ela tem que cuidar dessas cordas vocais. Ela tem que fazer a manutenção delas com frequência, né, cuidando da sua própria saúde. E a Fuk trabalhava demais. Ela não ficou pior vocalmente, mas você notava, nós ouvintes notávamos, que tinha um certo cansaço, né? No estúdio isso não se fazia muito evidente, mas acompanhando os shows da Ankimo, notava-se que a Fuk às vezes não atingia certas notas que ela tinha extremamente facilidade para atingir, ou que não mantinha, né, a intensidade do vocal dela por 1h30, 1h45 minutos, como ela fazia também no passado, né? E a gente não está falando aqui, eu chamei a Fuk de veinha no começo do podcast, mas é uma brincadeira, é claro. Ela é nova, né? Ainda na casa dos 30. Fuk tem muito caminho pela frente ainda. É uma jovem mulher adulta ainda, né? Muito caminho pela frente. E em termos de idade, a voz dela mudou daquela Fuk que nós conhecemos nos primórdios, mas não é uma mudança assim tão drástica em virtude da idade. Uma mudança perceptível, mas ainda pequena. Mas, querendo ou não, fisicamente nós mudamos, né? Ali dos 20 para os 30 anos, nós não envelhecemos tanto, mas a partir dos 30, a escadinha é descendente. A gente já desenvolveu tudo que a gente tinha para desenvolver e aí é para baixo, meus caros. Não tem jeito, né? A vida é essa. A idade chega para todo mundo. Então agora a Fuk ela tem que se cuidar mais também, né? Ela está envelhecendo. Os japoneses envelhecem muito bem, até porque eles se cuidam muito bem, né? Alimentação, sono. Sono nem tanto, até porque eles trabalham demais. Mas a alimentação deles é muito boa. Enfim, eles envelhecem muito bem, mas isso não quer dizer que agora, envelhecendo, ela não tenha que se cuidar mais também. E eu acho que esse período de pausa fez bem para a Fuk, fez bem para a voz dela, embora ela estivesse com uma extrema saudade, né, de se encontrar novamente com o público, algo que agora ela finalmente pôde fazer, né, estava morrendo de vontade de reencontrar,
Fez bem essa pausa para ela, porque aquela estafa que eu notava nas apresentações ao vivo, aqui eu não noto. A Fuk está impressionante, impressionante. Houve momentos que eu até pensei comigo, caramba, Fuk, você ainda consegue cantar assim? Mesmo? Há momentos que ela lembra aquela Fuk dos primórdios, né? Aquela jovenzinha, né? E é incrível porque ela mantém o tônus, ela mantém a intensidade o show inteiro. E não é um show lá muito breve não, tá? O show aqui apresentado, ele teve 1h30. É um show grande, é um show físico, levando-se em consideração, é claro, o tipo de música que a Ankimu toca. Uma música muito, muito energética, e os vocais dela são sempre muito altos. A Fuk, ela sobe no palco não para entregar 60%, 70%, é para entregar 80%, 90% para cima, 100% se isso for possível. Se ela estiver com saúde, né, e em um bom dia, com uma voz, com um aparelho vocal em bom estado, ela vai entregar 100%. E aqui é o que nós efetivamente vemos acontecer. Ela entrega 100% da capacidade vocal dela. Ela ataca todo o setlist, né, com o máximo de potência, com tudo que ela tem. E, enfim, não foi lá um setlist muito fácil também não. Um setlist bem trabalhoso. É claro que aqui eles estão ainda divulgando, né, o último trabalho. Então, grande parte do setlist é recheado de músicas do Unfinished, mas houve muitas outras músicas bem complicadas também sendo apresentadas aqui. Antes de continuar com esse assunto da Fuk, só um pequeno parênteses. Culturalmente no Japão, as bandas também, até devido à educação do seu próprio público, né, dos fãs, é uma cultura musical bastante diferente do Ocidente. Bandas tocam seus álbuns novos ao vivo nas suas turnês. E muitas vezes quase que integralmente, tá? Aqui no Ocidente nós temos o costume, né, dos hits, de tocar as mais famosinhas, essa coisa enjoada, enfadonha, extremamente enfadonha. Você ir num show de uma banda que você gosta, escutar um setlist e depois de 12, 15 anos voltar a vê-la e estar lá as mesmas músicas, a mesma ladainha, né, de uma cultura de pessoas que não escutam álbuns, mas escutam hits. Isso me incomoda bastante na cultura ocidental. Ir, por exemplo, num show do Scorpions e saber que os caras, né, constatar que os caras estão tocando o mesmo setlist lá de 1974. É um pé no saco isso. No Japão isso é muito, muito raro de acontecer. As bandas trabalham realmente nos seus álbuns de estúdio, ensaiam esses álbuns e apresentam esses álbuns ao vivo, né? Então aqui, nesse show, é isso que está sendo apresentado. O Unfinished, ele é o centro. E é claro, esse álbum ele é um álbum muito forte, um álbum muito pesado, diga-se de passagem, né? E tem músicas que, não apenas em estúdio, mas também ao vivo, elas soam maravilhosamente bem, né? Como a Unending Sorceress, a Top of the M, e minha preferida, né, particularmente do álbum, que foi Dogura Magura. Muito bom de ouvir. Mas falando sobre Fuk e aquilo que ela teria que fazer, desempenhar vocalmente, além dessas músicas não serem muito fáceis de cantar, a banda revisitou alguns momentos bem, digamos, desafiadores para ela durante o setlist. Ela teve que cantar Takiasha Hime, né, que para mim já é um clássico da banda, mesmo sendo tão recente, é uma excelente música, mas voltou, né, resgatou algumas coisas meio que do fundo do baú. Foi extremamente prazeroso, por exemplo, ver a banda empenhada e não se esquecendo de músicas do Vampire. O Vampire é excelente, né? Aqui tem Lavoado Sun e Phantom Blood. Faltou Offer aqui, mas ok, tá ótimo. Ungriffer é uma música que exige
muito da Fuk, vocalmente, muito. E no setlist da banda, ela foi a 11ª música, né? Já é mais do que da metade do caminho, e ela canta, que é um absurdo. Ela entrega 100%, 100%. Até porque, como eu falei, ela descansou. Ela teve tempo para descansar. E isso, meus caros, faz toda a diferença. E claro, a banda visita alguns outros petardos da discografia deles, né? Como Knife of Sword, Black Pentagram, Change of Generation. Essas músicas estão todas aqui. Faltou, né? Spartan Army, acho que merecia estar aqui. E Wings. Não aceito que Wings esteja fora de um setlist da Unlucky Morpheus, não. Mas isso sou eu. É um comentário estritamente pessoal. Mas enfim, Fuk cantando 100%. A parada pandêmica ajudou também ela a revitalizar sua voz, né? Deixar ela fina aí para quem fosse ouvir. Mas tenho que comentar um pouquinho ainda sobre a Jill também. Disse que ia fazê-lo, e claro, vou fazer isso, até porque Jill para mim musicalmente foi aquilo que mudou a banda de patamar. Sempre repito isso. Vocês lembram quando a Jill entrou na banda? Quem ela era como artista, né, e principalmente uma artista de palco? Ela já tinha experiência musical, né, não breve, longa, e tinha lá suas apresentações ao vivo, né, canal no YouTube e tal. Mas quando a coisa ficou bem mais profissional, né, bem mais exposta, né, trabalhar com a Fuk é ter mais exposição, inclusive, né, para um público maior. A Fuk tem muitos seguidores, inclusive seguidores para além, né, do raio de alcance da Unlucky Morpheus. Trabalhar com a Fuk é estar exposto, muito exposto. E a Jill, ela era muito tímida, muito tímida. E eu acho que isso nos shows antigos, nos registros antigos ao vivo da banda, isso ficava evidente. A timidez dela nunca afetou a qualidade musical e a abordagem dela do violino. Instrumentalmente falando, a Jill sempre foi impecável. Ela não erra nem pensamento. Mas ela era muito tímida. E uma das coisas que me surpreendeu também, assistindo Fuk Birthday Party, foi essa percepção de como ela está muito mais à vontade com a banda. Eu não acompanho, não sou membro do clube da banda, né? E não tenho tanto acesso assim a arquivos, muitos shows. Então, faz muito tempo que eu não vejo uma apresentação ao vivo, né, na íntegra, da banda, como agora eu pude ver. Não é só aquele videozinho que eles lançam no YouTube, um vídeo novo e tal. É o ao vivo. Ao vivo é a cores, a coisa acontecendo em tempo real. É diferente. É diferente, né? Às vezes um MV, ele mascara muito, tem muita representação, né? Às vezes tem todo um script que a banda, os músicos vão seguir. Mas o show, meus caros, aí o papo muda. A coisa é realmente ao vivo, é natural, é orgânica a coisa, aquilo que nós vemos no palco. E aqui eu pude ver, né, pude assistir a Jill por 1h30. E me surpreendeu como ela está muito mais à vontade no palco. Ela dança, se move. Nem parece aquela Jill dos primórdios, aquela mocinha bem tímida. Com um talento gigantesco, mas extremamente tímida, né? A Jill era a tímida e a estabanada, né, do grupo. Aquela pessoa que está caminhando na rua e tropeça a cada 5 metros. Pelo menos segundo o que eles falavam, né, comentavam, diziam no canal deles. Que a Jill precisava que alguém sempre tivesse os olhos nela, né? E aqui é impressionante como ela está à vontade, como ela está com uma desenvoltura muito grande. E claro, com um músico assim, completamente imerso, à vontade com seus parceiros de trabalho, né? Eu acho que isso também explica muito. Agora ela conhece muito bem
os membros da banda, está muito tempo com eles. É claro que estar à vontade no palco faz toda a diferença, faz completamente a diferença, né? E eu acho que isso é visível aqui também. Ela está muito à vontade, e como ela está relaxada e à vontade, ela toca o instrumento dela também com esse relaxamento positivo, tá? Não é no sentido de ficar sloppy, não, displicente, nada disso. Ela está focada, centrada, confiante daquilo que ela pode oferecer musicalmente com o instrumento dela, mas também como artista, como mulher. Ela está muito à vontade, muito à vontade. Ela dança, literalmente dança com o instrumento dela. E claro, né, quando eu vejo a Jill desse jeito, impossível não lembrar da Ayasa, né, que é outra violinista maravilhosa do Japão e que é famosa justamente, né, por dançar com o seu instrumento, dançar com o violino. Toca música de alto nível, muitíssimo alto nível. A Ayasa é maravilhosa, né? E também, ao mesmo tempo, dançando. Músicas tecnicamente difíceis e dançando com o violino dela. E ver a Jill também fazendo isso realmente me surpreendeu. Não porque ela não pudesse fazer, ou que ela não tivesse capacidade de fazê-lo também, mas por causa da timidez que era muito característica dela. Ela sempre foi fechadinha, foi de poucas palavras. E claro, né, continua sendo. Um tímido normalmente não perde a timidez assim do nada. Um tímido é tímido normalmente durante a vida inteira, porque é um traço de personalidade, né? O fato dela estar dançando muito mais aberta agora não quer dizer que ela deixou de ser tímida, né? Mas ela está um pouco mais aberta para isso, um pouco mais à vontade para fazer isso. Mas claro, a Jill continua sendo tímida. Mas foi um ponto muito interessante aqui do show, ver essa abertura, essa perfeita adesão, né, completa adesão, como ela está muito leve, natural com a banda, muito confiante com os seus colegas e segura, né, de que pode estar assim tão à vontade com eles, do ponto de vista artístico e também instrumental, musical. Muito bom mesmo ver isso. E óbvio, o instrumento dela é perfeitamente audível para um violinista, né, que inclusive deve ter atenção redobrada com o seu instrumento, né, com a microfonia do instrumento que usa. Isso é muito, muito importante, obviamente, né? Enfim, isso me leva a falar da última coisa que eu gostaria de mencionar aqui, sobre Fuki Birthday Party 2021. A qualidade sonora do show. Nós estamos falando aqui de uma casa pequena, né, de um cômodo mediano, com pouquíssimas pessoas, né, o que já faz diferença. É público, né? Não é uma casa de show, mas é público. E faz toda a diferença. Enfim, tem público ali. Tem energia ali. Uma energia adicional. Que, do ponto de vista dos japoneses, é sempre discreta, né? Eu achei, pelo menos, os convidados, foram poucos. Não é uma plateia muito grande, mas eu achei os convidados um pouco mortos. E eu falo um pouco mortos do ponto de vista dos japoneses, tá? Meus caros, eu sei que os japoneses são discretos, que eles se relacionam com shows de maneira muito diferente que nós ocidentais. Mas mesmo para os padrões japoneses, eu achei eles muito apáticos. Eu gostaria de ter visto um pouco mais de agitação, um pouco mais de envolvimento com a música da banda em cima do palco, até porque o nível de performance deles é absurdamente bom. Eles não erram nada, mas absolutamente nada. Inclusive reforçando uma característica sempre presente, marcante da Unlucky Morpheus, né? Como acontece em bandas clássicas do metal, né? Aquelas bandas respeitáveis do metal. Normalmente, as melhores bandas do metal, elas soam melhores ao vivo do que no estúdio. E esse, né, é um traço também da Ankimo. Ela soa muito melhor ao vivo. O Shiren, o Jinya, o Ogawa, o Fumiya, né, Jill, eles mandam ver sem piedade, sem dó, e não erram nada.
trocam o andamento da música, fazem algumas improvisações e mesmo assim, às vezes na espontaneidade, mesmo sendo espontâneos, eles não erram absolutamente nada. É impressionante. A qualidade deles é muito acima da média ao vivo. E claro, isso é virtude não de um talento natural, né? Tem pessoas que pensam, nossa, esse cara é talentoso, né? Ele sobe em cima do palco e toca tudo direitinho. Soa igual álbum de estúdio, ou até melhor. Uma pessoa bem dotada, né? Sujeito, né? Sortudo. Mas peraí, não é sorte não, tá? Isso não é sorte não, isso aqui é fruto de trabalho, é fruto de ensaio. Para fazer um show como esse, eles tocaram muito, eles ensaiaram muito. Né? Isso é marca também registrada dos japoneses, eles trabalham demais. É muito preparo, muito tempo dedicado, né, para a apresentação, para que ela saísse da forma como saiu, tão impecável, com esse setlist muito agradável, né, para um fã da banda. E para quê? Para encontrar um público que não corresponde a isso. Então não é culpa da banda. Mas para mim, como um espectador, alguém que assistiu o show, acaba sendo um pouco frustrante. Eu acho que outras pessoas poderiam estar ali, além, né, no lugar desses, não além, mas no lugar desses privilegiados ali da primeira fila e tal. Não gostei, de fato eu não gostei da postura do público. E o bom, né, que o controle mental, a maneira como a Fuki é experiente, o Shiren é experiente, a pouca interação isso não faz com que eles desanimem, né? Eles têm uma mentalidade muito profissional, muito equilibrada, o que afetaria alguns outros músicos, né? Reencontrando um público depois de tanto tempo. Inevitavelmente, né? Cria-se uma expectativa. Nossa, vou encontrar meu público depois de tanto tempo sem tocar na estrada, tanto tempo sem me apresentar para um público de carne e osso ali na minha frente, que vai cantar as minhas músicas, que vai interagir comigo. É humano isso, né? Por mais que a sua cultura seja discreta, mais recatada, é humano as pessoas fazerem essa projeção, né? Fantasiarem como vai ser esse reencontro. Cria-se uma expectativa. E quando você chega para o público e ele não interage da forma como você espera, isso abate muitos músicos. E eu já vi isso ao vivo, nas minhas próprias experiências indo a shows. Músicos ficando abatidos, sentindo, realmente você vê na expressão deles, no entusiasmo deles, quando uma plateia, um público não responde de maneira muito enérgica aquilo que eles estão apresentando. Agora imagina num reencontro como esse. Mas é interessante a maturidade. Volto a falar aqui de maturidade. A Fuki é dona do palco, de todos os palcos que ela pisa no Japão há muitos anos. Ela é muito experiente e ela está cada vez mais madura. Inclusive, não apenas para cantar, como eu falei, mas também na forma de dominar o palco, se expressar. E é positivo também, né, que um público tão morto como esse, e eu repito, morto inclusive para os padrões japoneses. Eu não estou comparando os japoneses com os ocidentais, né, com o público brasileiro, argentino, né, chileno, que são... Né, o público latino é louco, né, nos shows. Não estou fazendo esse tipo de comparação. Eu estou falando dos japoneses dentro do espectro deles, dentro do recorte cultural deles. Mesmo para o recorte deles, o público foi muito morto, né? Mas eu achei positivo também o controle, né, o equilíbrio mental da banda, o fato deles não ficarem abatidos com isso. Inclusive nos comentários, né, durante as falas, na pausa de algumas músicas, eles demonstram entusiasmo, chamam o público para cantar junto, para interagir, né, com um sorriso no rosto, com uma postura muito positiva em relação a tudo. Isso também é positivo, né? Um aspecto negativo da plateia não afetou de modo algum, em hipótese alguma, a performance da banda, de maneira nenhuma, né? Poderia, não afetou. Outro ponto positivo aqui para Ankemo. Mas enfim,
falava sobre qualidade do som. E uma coisa que eu não posso deixar batido, e é o ponto final, é não reconhecer o trabalho que se faz nos bastidores, na pré-produção, produção de um show. Aqui nós estamos acompanhando um show em stream, né? E uma das coisas que para mim foi muito curiosa, foi muito interessante durante todo o período pandêmico, foi ver ao vivo e a cores, né? Ao vivo e a cores mesmo, né? Com as câmeras ligadas, as câmeras caseiras ou semi-profissionais em alguns estúdios, né? As bandas aprendendo em tempo real como lidar com isso, como fazer shows online, né? Como manter a qualidade de um show dentro dessas limitações. Foi bastante interessante, não apenas nas bandas japonesas, mas também nas ocidentais, ver tudo isso acontecendo. Foi bem curioso. Foi tentativa e erro. No início algumas conseguiam ajustar, outras não ajustavam tão bem, a qualidade não era tão boa assim. E as bandas elas foram aprendendo fazendo mesmo, né? É claro que em comparação a como era lá no princípio, quando a necessidade de apresentar shows online foi colocada, né? Caiu como uma obrigatoriedade para todos. É claro que devido ao tempo, né? Aos anos, isso foi mudando, né? E agora a qualidade dos shows, de maneira em geral, de todas as bandas que nós assistimos, é muito melhor. O som que as bandas entregam, inclusive microfonia, né, como o som reverbera no ambiente, está tudo muito ajustado, está tudo muito, muito melhor. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que agora todo mundo meio que entendeu que dá para fazer, e entendeu também formas de fazer muito bem, de fazer com que os shows, mesmo em stream, soam tão bem, mesmo sem pós-produção, que eles soem tão bem como um show, sei lá, de um DVD ou Blu-ray, não no mesmo nível de limpeza, mas muito próximo. O pessoal aprendeu. Mas mesmo assim, eu fiquei surpreso também com o nível de limpeza, de qualidade sonora que existe aqui em Fuki Birthday Party 2021. Falando sinceramente, até então, nesse nível de qualidade, de limpeza sonora, a Band-Maid tinha me surpreendido bastante. Eu acho que foi outra banda também que entendeu como fazer e fazê-lo muito bem, soando muito bem. Palmas para Band-Maid. Mas até então, com esse nível de qualidade aqui, eu não tinha ouvido. Tá fino, tá soando fino. Se alguém, por exemplo, pegasse esse show da Ankimo e convertesse o mesmo em MP3, colocasse aí no seu smartphone e saísse por aí andando, escutando nos fones, ou entregasse para outra pessoa para ouvir, pedisse que comentasse, a pessoa certamente poderia virar e dizer: caramba, né, que álbum ao vivo bacana, bem produzido, né? A gravadora acertou na captação de som, né? A pessoa não saberia, ela não notaria a diferença. Ela acreditaria que foi uma gravadora profissional que masterizou, mixou o áudio, né? E gravou em um disco. De tão agradável, de tão limpo, que a banda está soando aqui. Em alguns momentos eu fiquei me perguntando: caramba, não pode ser. Isso aqui deve ter pós-produção. Tá muito nítido, tá muito limpo. É impressionante que, por exemplo, nos duelos de guitarra de Dinya e do Shiren, nós consigamos escutar as duas guitarras distintamente sincronizadas, né, dobradas, e com as referentes, né, as afinações diferentes. Nós escutamos Dinya e Shiren tocando ao mesmo tempo, dobrando, e escutamos perfeitamente as diferentes afinações, que
as guitarras de ambos possuem. Além disso, nós conseguimos ouvir perfeitamente a outra corda, né, presente, ambiente, no fundo, que é a Jill. E estamos falando aqui de um som alto, de um som potente, de um som pesado. Unlucky Morpheus é só pedrada. É technical, melodic, speed metal, como eles costumam dizer. É música alta. Fazer com que Dinya, Shiren e Jill sejam perfeitamente audíveis, perceptíveis individualmente, levando-se em consideração aquelas pancadas absurdas que o Fumiya dá na bateria lá atrás, é notório, é notório. Então, levando-se em consideração que a banda, é claro, tem a ajuda, né, de alguns profissionais para fazer tudo e montar algumas coisas, mas levando-se em consideração que parte deles também, esse movimento de se autoproduzir, inclusive eles devem estar muito focados, né, muito presentes durante todo esse processo, para montar o palco, para afinar os instrumentos e tudo mais. Como eles não têm o número de profissionais que trabalham para bandas que têm contratos com gravadores maiores, né, com gravadoras maiores, perdão, não tem como não tirar o chapéu para a Ankimo e a qualidade, né, que eles entregam em um show como esse, né, para um canal do YouTube. É incrível, incrível mesmo. E eu acho que esse, de todos os pontos que eu trouxe aqui, de tudo que eu comentei, de toda essa jornada que eu fiz aqui comentando Fuki Birthday Party 2021, eu acho que esse para mim é o ponto mais marcante. Nunca assisti, nunca ouvi um show nesse molde, né, um show online com o nível de qualidade que eu escutei aqui. Impressionante, impressionante mesmo. Eu dou 10 porque a escala vai até 100%, mas se pudesse passar eu dava 11/10 aqui. Que isso, absurdo, maravilhoso. Espero que os ouvintes tenham aproveitado. Aqueles que não fazem parte do clube de membros dele, espero que vocês tenham aproveitado a oportunidade de ouvi-los e desfrutar do show. Impecável, impecável. Mas é isso. Para aqueles que estavam com saudade, né, de alguns comentários da Ankimo aqui no canal, ou até mesmo de bandas japonesas, está aí as minhas considerações. Obrigado por terem chegado até aqui. Um terno abraço e saudações corvides.